Bem, nós vamos agora à palavra de Deus, culto de ceia. Nós vamos ler Mateus 26, 19. Mateus capítulo 26. Eu cronometrei bem aqui um tempo, queridos. Eu queria falar de outros textos sobre o assunto. Mesa e o partir do pão. Eu queria falar outros textos. Não só de 1 Coríntios 11, dessa ideia, mas todos os outros textos. Quando Jesus ceiou com os seus discípulos, apesar de não citar aquilo como ordenança, mas algo como se fosse normal, no dia a dia, mas no exercício de comunhão, tá, meus amados? Um exercício de comunhão uns com os outros, tá? Então vamos lá. Mateus 26, 19. Olha só. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Bem, queridos, o que nós vamos observar aqui a respeito da ceia, esse momento que vamos participar, os membros que são batizados, não é? E que estão em comunhão com Cristo e com a igreja. O que nós precisamos entender primeiro, quando às vezes nós falamos de ceia, queridos, há muita diferença da ceia, de quem participa, quem pode participar, como participa, dos tempos bíblicos, é verdade. Tá? Essa ordenança é bíblica, mas ela tem sido adaptada de acordo com as necessidades de uma igreja institucionalizada. Aqui nós temos duas igrejas. Tá? A igreja espiritual, que é invisível, e a igreja física, que é a igreja institucionalizada. A igreja institucionalizada tem regras para controle. E há outras coisas que é invisível, não necessita disso. Tá? Por exemplo, nós costumamos dizimar e colocar nosso nome no envelope. Isso é da Bíblia? Isso é Bíblia? Não, explicitamente não, porque isso não interfere no campo espiritual. Mas no campo institucional, sim. Tá? Porque é uma forma de orar especificamente pelo irmão lá, porque o nome dele está lá. Eu disse especificamente, é uma forma de lembrar, não é? É uma forma, não é? Por exemplo, no meu tempo de tesouraria, queridos, eu recolhi o dízimo aqui, antes de começar a contagem lá e contar historinha lá na tesouraria, a gente ia orar pelos dizimistas e abençoá-los. Entende? Antes de começar a contar, inclusive. No dízimo identificado, no envelope, que eu sei quem está comprometido com a igreja. Tá? Eu preciso saber disso, sim, porque institucionalmente, para eu envolver qualquer irmão em qualquer atividade da igreja, é lógico que eu preciso saber se o nosso irmão é comprometido com a igreja. E é lógico que existem várias formas, essa é apenas mais uma. Tá? Então, espiritualmente falando, ninguém precisa colocar nome no envelope e colocar o seu dinheiro ou sua prova de Pix lá dentro do envelope. Não. Mas no momento institucional a gente precisa.
Porque até amanhã, se alguém por dúvida sobre qualquer coisa, institucionalmente falando, nós temos uma descrição de contribuição de valores maiores, que é o dízimo, ou que chama de oferta mensal, devidamente especificado. Porque, irmãos, tudo que é instituição tem responsabilidade a responder, a dar. Tá, queridos? Tem mecanismos, olha, agora já estou falando de novo aí, sobre o perigo do PIX para as igrejas. O contador já me mandou matéria, o advogado já mandou matéria, né, já pediu para alterar a questão estatutária em um detalhe, porque não se prevê doação à igreja em PIX, e amanhã alguém pode julgar tudo aquilo que não é, que entrou para o PIX e que não está explícito no estatuto, que a igreja pode receber doação, né? Qualquer tipo de contribuição por PIX, que isso não é doação, que é outro tipo de movimentação. Desculpa, irmãos, tem igreja lavando dinheiro, tá? Tem igreja por aí lavando dinheiro para droga. Então você vê, eu tenho que dar explícito nas coisas. Porque amanhã eu vou provar, não, esse irmão aqui, tá vendo? Ele é membro, tá aqui, ó, na relação de membro, oficial da igreja, tá? É membro da igreja. Tá aqui a contribuição dele, então o membro e a contribuição, o membro e a doação. Esse tipo de coisa que nós vamos ter que fazer. Tá? Então, queridos, é essa situação. Por que às vezes eu vou promover aí dos irmãos trocar um pix do dinheiro? Tá? Porque amanhã vai aparecer o quê? Formalmente. Que o irmão que deu o pix é que fez a doação, que deu o dinheiro, como que eu provo? Já que, né, fica uma coisa meio aberta. Um está registrado, o outro não, até aquele momento. Então, essas coisas. A ceia também tem sido diferente, tá, irmãos? A igreja, ela cresceu, se institucionalizou e ela criou uma regra que participar da ceia tem que primeiro se batizar nas águas. Aonde que diz que participar da ceia antes precisa ter batizado nas águas? Não diz. Não diz. E por que se faz isso? Se faz isso porque é uma forma da igreja ter controle e ter a responsabilidade de servir ceia para quem realmente é membro, para quem fez declaração de fé realmente. Se não banaliza a ceia. Mas é uma questão de controle, é uma questão de responsabilidade. Aí se aplica uma regra geral, faça tudo com ordem e decência. É o dever da igreja. Tá, queridos? E o que você vai ver nesse texto, muitas das vezes, não bate muito com a nossa realidade de dia a dia. Tá? Primeiro, você vai ver aí logo no primeiro verso, verso 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Primeiro, né? Fizeram como Jesus ordenara. Tá? A ceia eu não faço fora dos padrões daquilo que Jesus mandou fazer. Jesus mandou fazer e eles fizeram como Jesus lhe ordenou. Aqui também a ideia de ordenança, ideia de ordem. Então se prepara, tá? A ceia, e no caso aqui, ele cita inclusive o nome aqui, a refeição da Páscoa, porque estava dentro do contexto judaico. Mas Jesus usa a Páscoa e cria uma nova realidade em cima da Páscoa. Tá, queridos? Então, por que crente protestante, a Páscoa, que está por aí na Igreja Católica e no mundo em geral, por que para nós não estamos nem aí? Porque a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Que Jesus, efetivamente, usou como referência, como usou o judaísmo para apresentar o cristianismo. Tá? 20. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Olha lá. Quem sentou à mesa para participar da ceia? 12. Inclusive quem? Judas. É óbvio. Judas senta à mesa. E o que acontece na igreja hoje? Sobre essa ideia, todo mundo tem que ser batizado. Todo mundo tem que estar em comunhão. Qual é a ideia? De que todo mundo que sentou à mesa aqui são todos crentes, salvos, convictos de salvação e que vida santa. Mas eu sei que não é assim. Tem gente que senta à mesa e é semelhante a Judas. Está em pecado.
Mas Judas sentou à mesa. Então você também senta à mesa. E aí você vai entender onde vamos chegar. 21. E enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Olha só. O que ele está fazendo aqui? Uma pregação que é para todos. Aqui uma mensagem genérica. Um de vocês não explicita. Que é o que a gente faz aqui. Quando fala de pecado, por exemplo. Mas aí ele vai dizer que lugar de mesa é lugar de quê? Não é lugar de comunhão? Na tua mesa senta qualquer um. Digamos, senta Judas. Na mesa de Jesus sentou. Só que na mesa de comunhão, se fala de coisa ruim, é lugar de chamar atenção. Meu pai e minha mãe chamavam. E se bobear, parava até a refeição. Dá um tempo para apanhar. Lá em casa era assim. Mas hoje em dia é mesa é lugar de alegria, mesa é coisa boa, culto de ser para pregar, para chamar a palavra bonita, para cima, de estímulo, de encorajamento. Desculpe, na ceia de Jesus, ele foi falar de traição, que tinha alguém que sentava na mesa dele e estava traindo. Aí você acha que dia de ceia é só para falar bonito? Que não é para falar que tem alguém com mão suja, com intenção distorcida. Olha aqui, tá? Onde vocês me trairá? E o que aconteceu, queridos? Gerou tristeza coletiva. Mas era um que ia trair. Quantos sentiram tristeza? Todos. Os 12. É a palavra aqui. E aí que está escrito: chorai os que choram. Quando a palavra vem chama a atenção de todo mundo, mas na verdade, digamos, estaria falando só com um objetivamente. Sabe o que é comunhão? Todos ficam tristes. Se alguém cair em pecado, qual a reação de uma igreja que vive em comunhão? Todos choram. Todos lamentam. Não é todos. Está vendo? O irmão lá em pecado tirando a nossa bênção. Olha lá o bacana dentro da igreja. Não, aqui todos ficam tristes. Porque numa igreja de verdade, que tem comunhão e a gente senta à mesa para comer, tá? E partir o pão, a gente reparte tudo. Até a tristeza, que deveria ser de um, tristeza de arrependimento, tristeza, né? De reconhecimento de pecado e coisa parecida, até de punição. Ocorre com todos. Não é essa aquela história. Não falou comigo, não sou eu estou bem. Não, isso é essa igreja. Se Deus falar aqui dentro, e nós tivermos uma situação como essa, uma pessoa fala da palavra, se nós somos igreja, todos nós nos entristecemos pela queda do irmão. Ou até pela possibilidade de ser eu mesmo. E eu não ter muita certeza disso. Meu coração ainda me enganar a respeito da minha avaliação, a respeito de mim mesmo. Tá? Mas na igreja institucionalizada de hoje, tá? Não é todo mundo que senta à mesa, não. Só os santarrões. Só os graduados. Desculpe, só os dizimistas. Não. Aqui todos. Depois o verso 23. Olha, ele respondeu: quem me trairá comigo da tigela? Sabe o que acontecia aqui em Judá, principalmente no judaísmo, nos tempos de grandes refeições? E o pão era o elemento, digamos assim, indispensável na mesa, não é? A gente, se tiver um pãozinho, às vezes para comer junto com a comida, não é? Dependendo das enfermidades que a gente tem, é legal, a gente gosta, né? Dá uma olhadinha, né? Lá no molho e come o pãozinho junto com a refeição. Mas no do judeu, o pão estava em todas as refeições principais. Era indispensável. Era elemento prioritário. E o que se fazia? Vai numa mesa, no caso aqui temos 12 mais 1, não é? 12 discípulos, 12 apóstolos mais Jesus. Então o que se fazia? Punha um pratinho assim, ó, uma tigela.
aqui no meio, sentava uma aqui, sentava a outra aqui. E de uma mesma tigela, o daqui comia o pão dessa tigela e o outro comia dessa tigela aqui. Não é que nem nós colocamos a porção de arroz toda lá e de carne, cada um vai lá e se serve, não é? Não, aqui não, o pão era posto aqui, um sentava aqui, outro sentava aqui, dividia uma única tigela. Então Jesus está dizendo, quem vai me trair vai comer, está comendo comigo na tigela. É alguém que está muito próximo de Jesus. Tá? Judas não estava lá na outra ponta, não. Se Jesus sentar na cabeceira aqui, provavelmente era 1-3. Jesus mais 2 dividir a mesma tigelinha, pegar do mesmo tigelinho o pão que ia comer. Então alguém que era íntimo. Tá, queridos? Alguém que usufruía de intimidade, ao ponto de pegar da mesma tigela. 24. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Olha só, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Eu estou cumprindo o que o Pai determinou. Eu vou para a cruz, eu vou morrer. Tá? A soberania de Deus. Mas em contrapartida, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, responsabilidade humana. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Tá, queridos? Essa é a ênfase do texto. Tá? Essa é a ênfase do texto. Mas mais do que isso, ele passa a ser mais específico. Da mesma tigela. É, mais específico. Então, primeiro era um de vocês. Agora é que como a tigela já reduziu, talvez para 2. Né? De 12 para 2. Aí não teve jeito. Aí Judas, que o estava traindo, a melhor tradução é essa, gerúndio, porque ele já tinha começado a trair lá atrás. Ele não vai trair ainda, ele já estava inconchavo, já tinha planejado tudo e estava encaminhando o seu pecado. Tá, queridos? Aí diz aqui, ó, Judas, que estava traindo, disse, sei que não sou eu, Rabi. Tá? Respondeu-lhe Jesus, sim, és tu. Olha só. Então, todos sentados na mesa, um é o traidor, depois é o que come na tigela, mais 12, talvez 2, e agora Judas fala, não sou eu, e Jesus diz, sim, és tu. Tá, queridos? Aqui então, há uma declaração. Aqui então, está claro a ideia. Aqui Judas, inclusive, tenta fazer uma espécie de trocadilho, tá? Para se safar. Mas tudo isso, irmãos, na mesa, no partir do pão. Tá, queridos? Então alguém pensa que vem para a ceia, só festa, como eu disse. Mas na ceia tem mensagem. E a mensagem, às vezes, é sobre pecado. E às vezes não é pecado nem consumado, porque o de Judas estava consumado ainda. Mas está em andamento. E já está em intenção. Tá? Aí depois ele vai e dá ceia para todos. Verso 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo, aos discípulos, tomai e comei, isto é meu corpo. Não é os 12 menos 1, não, a todos. Tá? Inclusive depois de ouvir, sim, és tu. E tomando o cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo, bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Aqui não houve, irmãos. Depois de ouvir, não, Deus falou comigo pela mensagem. Judas, falta a ele aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Discernimento. Compreensão a respeito do seu próprio estado, da sua realidade espiritual. Irmãos, o problema, irmãos, vai chegar aqui e alguém assim, desesperadamente diz, eu não tenho condição de participar da mesa. O problema é quem está aqui, participa em pecado, em construção de pecado, fora e distante de Deus. Isso não lhe traz mais nenhum discernimento. Ele não consegue separar isso. Tá? Ele está no erro, permanece no erro, participa da ceia e não há discernimento para ele. E qual é o discernimento? Olha só. Não é mais a compreensão da Páscoa judaica. Veja, ele está dizendo, olha, esse é o meu sangue da aliança derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. Lá da Páscoa era a saída do Egito. Mas aqui, irmãos,
é a consciência, o discernimento do perdão dos pecados. Tá, queridos? Que há na pessoa de Jesus. Tá? E então, a última ceia, antes de Jesus, antes de sua morte, o que acontece no final é que ainda se adora, tá? Se canta um hino. E então saíram para o Monte das Oliveiras. Olha só, todos que sentaram à mesa, todos que participaram, uns sem discernimento, mas todos também adoraram. Olha só a ideia da mesa, queridos. Essas coisas que a gente precisa entender. A gente tem os nossos critérios e não vamos mudar isso, é lógico. Inclusive de ênfase institucional, de controle, de preocupação, um pouco mais visível até, de um cuidado com o crente na sua condição mais visível. Porque o invisível aí é o Espírito Santo que vai tratar. Nós temos que ter esse tipo de preocupação, sim. Mas entender que o maior problema, irmãos, não é vir para o culto de ceia. É dia de ceia, nem vou. Vai passar a ceia por mim, eu nem vou pegar. Mas é a falta de consciência, a falta de discernimento. Tá? Então eu fiz alguns pontos aqui de aplicação. Primeiro, a ceia é a ordenança de Deus. É a ordenança de Jesus Cristo. Tá, queridos? Tudo que nós fazemos aqui, preparamos esse dia, é porque Jesus mandou a gente fazer desse jeito. Então, que tome cuidado para você não banalizar a ceia. É a primeira do ano. Irmãos, eu sou de um tempo que não se perdia a ceia. Mas hoje em dia se banalizou tanto. A pessoa não participa. E não está sobre ela qualquer tipo de pesar pelo fato de não ter participado. Tá, queridos? Segundo, a ceia é lugar para todos. Ainda que você não participe da mesa, você tem que ouvir a mensagem. A ceia tem uma mensagem. E se Cristo morreu pelos nossos pecados, um dos temas principais em culto de ceia é falar sobre o pecado. E falar que lá na cruz, o que estamos celebrando aqui, lá na cruz ele pagou o preço pelos nossos pecados. E eu tenho que ter discernimento sobre isso. Aqui é lugar de mensagem de confronto. Na mesa, não é, queridos? Que é o que nós estamos falando. É o lugar onde se declara traição. Que se chama a cobrança, a responsabilidade. Na ceia, é lugar de autoexame. Foi eu que te traí. E aí a palavra vai dizer, foi. Queridos. A mesa, irmãos, nós também vivemos uma espécie de proximidade uns dos outros. Na mesma tigela, no mesmo prato, olha lá. Vai passar a ceia e todos nós vamos comer de um mesmo pão. De uma mesma bandeja, digamos. Tá, queridos? Nós vamos pôr a mão todos no mesmo lugar para tirar a nossa ceia. Tá? A ceia também é lugar onde se fala de condenação. Porque se não houver discernimento disso, isso parece só uma liturgia. Queridos. Também é lugar, como disse, de discernimento. É aqui que eu vou ouvir a palavra e eu vou ver o que me motivou a isso, a fazer isso, a falar aquilo, a propor aquilo outro. É lugar onde não é? Também lembrado a nossa redenção, a nossa remissão. Tá, irmãos? Todos nós no culto de ceia precisamos ter a seguinte consciência. Realmente, eu sou falho, eu sou pecador. Mas é a mesma ceia que vai me levar à consciência e discernimento que isso já foi pago, esse preço. E foi pago por Cristo. E eu então preciso participar disso, nessa convicção da obra que Ele fez por mim. Aleluia. Eu não estou aqui participando porque sou mais santo do que ninguém. Não é o meu esforço, mas é a sua obra que me leva a esse esforço de estar aqui e participar. A mesa também é lugar de esperança futura. Ele diz, olha, você vai participar do reino do meu Pai. Olha só, queridos. A ceia é lugar também de nós projetarmos até que Ele venha. Queridos. Essa ideia de comunhão aqui, ela é transitória e passageira. Nós estamos à espera de uma comunhão que será definitiva, permanente, para nunca mais se mudar. E a mesa também é lugar de adoração. Nós vamos sentar à mesa e nós vamos adorar.
Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que essa mesa, o mais importante é o repartir. Nessa mesa, o mais importante é, às vezes, chorar como se nós fôssemos o agente de maior necessidade para Cristo ter morrido. Tá? A ceia é entender de que ele morreu pelo principal dos pecadores, como diz Paulo, que era ele. E que eu devo entender que sou eu. Sabe, queridos? Eu tenho que entender que é na mesa que vai ter conversa difícil. Vai ter conversa difícil. Vai ter mensagem difícil. É importante que sentar à mesa e partir o pão. O menos importante, desculpe, irmãos, é comer o pãozinho e beber aquele suco. O menos importante. O mais importante é o discernimento. É saber que, no fundo, nenhum de nós temos direito de sentar nessa mesa. Mas foi a obra dele que nos permitiu isso. E que ainda que eu tenha esteja vindo numa jornada difícil, eu preciso ver se o meu pecado me entristeceu. E ao mesmo tempo, eu me alegrei pela obra desse Cristo pela minha vida. E é nessa esperança que eu sigo. Tá, queridos? O mais importante da mesa não é sentar nela e comer um pãozinho e tomar um suco de uva. O mais importante é a esperança que ela me projeta, que é a ideia de participar no reino do meu Pai, que é a ideia da eternidade. Sabe, queridos? Isso é o mais importante. Ou seja, não é só o agora, mas o importante é o que está estabelecido para mim, é aquilo que foi projetado para mim, é aquilo que está garantido para mim. Aleluia. E por fim, queridos, na mesa, eu também canto, eu também adoro. Ah, queridos, o mais importante na mesa não é comer o pãozinho, mas essa ideia do partir do pão, aonde, sabe, queridos, a mesma mesa, a mesma tigela, a mesma tristeza, a mesma alegria, a mesma esperança, o mesmo desejo e a mesma adoração é para todos nós. Tá, queridos? Para todos nós. Porque senão, queridos, tá, nós vamos vivendo essa realidade como vamos dizer para os diabos. Por que se dá o último pedaço de pão para o pastor? Por que é o último? É para o pastor. Porque no reino de Deus é assim. Se sobrar, eu como. Se não sobrar nada, o importante é que vocês comeram. Eu esqueço de mim e penso no meu irmão. Não é que nem numa fila que nós vamos entrar para comer a comida porque ela vai acabar, então eu vou entrar logo, furar a fila, passar na frente. Não. Por favor, irmão. Por favor, irmão. Por favor, irmão. Participe. Não, o irmão na frente. O irmão na frente. Sabe, querido? O maior no reino de Deus é o menor. O maior no reino de Deus é o que serve. Tá? Então os diáconos vão dar para todo mundo. Depois os diáconos. E por fim, o pastor, o presbítero. E numa ideia simbólica, se faltasse o pãozinho e o suco de uva, não teria problema, porque o importante que é repartir tudo com todos. Isso é igreja, queridos. Isso é a verdadeira comunhão. Tá? Pode faltar até para mim, mas não pode faltar para o meu irmão. Estou aqui para servir e não para ser servido. O mais importante é você e não eu. Essa é a ideia da ceia. Tá bom, queridos? Que você possa viver isso para a glória do nome do Senhor. Que você tenha essa disposição, querido, de viver, não é? A ideia de que a mesa, o mais importante é o repartir. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade. Às vezes parece um discurso tão fácil de pregar e tão difícil de viver. É interessante que na nossa casa muitas das vezes é assim. Na mesa havia cobranças. Na mesa se repartia. Na mesa do meu tempo, papai e mamãe servia a todos. E às vezes ficava o pedaço mais ruim do frango. Oh, Senhor, o mais importante é que os filhos estavam alimentados, que tinha comidinha para todos os filhos, sabe? E assim, Senhor, que nós precisamos ver o teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar assim. Ajuda-nos a ver que o irmão é mais importante do que nós. Ajuda-nos, Senhor. Que a tua graça esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nos dá essa convicção que essa mesa se adora,
essa mesa se reparte, essa mesa todos sentam, essa mesa todos participam, essa mesa tudo que a gente quer é que todos façam isso com discernimento, com compreensão, para não sermos condenados como o mundo é, Senhor, mas para sermos, Senhor, aleluia, dignos pelo Cordeiro de participar da esperança maior, de viver isso na eternidade. É a nossa oração, Senhor. É o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Da cruz vem a esperança, do sangue a expiação. Meu coração se derrama, Senhor. Recordo a dor que por mim carregou, o santo traspassado na cruz. Minha culpa o teu sangue lavou. O que parecia derrota era o teu plano de amor. Na dor que rompe a noite, nasce a luz do Salvador. Na cruz vejo graça, no túmulo vazio vitória. Jesus é quem salva, a Ele toda a glória. Não é pelo que faço, é pela tua redenção. As obras que eu vivo são fruto da transformação. Ó portas eternas, erguei-vos agora. Entra o Rei da glória, Senhor. A morte foi vencida ao amanhecer. Ele vive, Ele reina em poder. Da cruz ao trono eterno, ressurge o Filho de Deus, o Rei que foi ferido, hoje reina entre os céus. Da cruz vem a vida, da graça o perdão. Caminho contigo, habita em meu coração. Onde Cristo reina, tudo volta a florescer. Minha vida é tua, ensina-me a te obedecer. Na cruz vejo graça, no túmulo vazio vitória. Jesus é quem salva, a Ele toda a glória. Graça que me alcança, vida que vem do altar. Meu Salvador eterno, pra sempre vou te